E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no canal Teológica. Sejam todos muito bem-vindos e esse é o Teolocast de número 53. E aí Lorch, beleza? Beleza, Fábio? E aí, galera, vamos lá, né? Vamos para mais um episódio. Estou aqui de novo para a gente poder conversar com essa galera que gosta de pregar, que gosta de preparar bons sermões. E hoje a gente vai falar, né, Fábio, sobre um livro da Bíblia que para muitos é um tanto quanto emblemático, até um pouco depressivo às vezes, né? Diz que não é muito recomendado você ler esse livro numa manhã chuvosa, depois de terminar um relacionamento, porque Exatamente. não vai te ajudar muito, não. O livro devia ter logo no começo, assim, ó, contém gatilhos, tá ligado? Quando os caras vão É, falar sobre algum tema assim meio sensível, né? Contém gatilhos, né? Mas na sim. verdade não, né? Na verdade não. A gente vai aprender hoje que o livro de Eclesiastes, ainda que ele seja um livro que realmente ele trata temas sensíveis da vida e leva a gente assim por um caminho sombrio da vida, ele também tem uma habilidade de nos tirar de lá, né? A Pri, ela fez um comentário, minha esposa, ela fez um comentário, não sei se você já leu, Lorch, o livro do C.S. Lewis, eu acho que é Anatomia de um Luto, um negócio assim. E ele fala sobre a experiência que ele teve quando a esposa dele morreu. E, cara, ela leu, aí ela fez um comentário para mim. Quando eu li, eu tive a mesma sensação, a mesma experiência. Ele faz você entrar com ele dentro do luto dele, né? Então ele te leva, cara, pro poço, assim, ó. Você fica mal lendo as primeiras partes. Se você terminar ali pela metade, cara, você vai ficar mal, assim, até você terminar de ler. Não tem como. Não tem como. Então o C.S. Lewis ele te leva pro poço e aí ele te resgata de novo. Então, se você não leu, lê esse livro aí. E ele é muito parecido com Eclesiastes, né? Eclesiastes, eu li, inclusive, quando a gente combinou de falar sobre o Eclesiastes, eu falei assim, não, deixa eu ler esse livro aqui inteiro, né? De uma tirada só, de uma vez. E, cara, é muito doido, assim. Você começa a ler, assim, e você começa a se perguntar, será que isso aqui é mesmo palavra de Deus? Não é possível, né? Porque parece uma contradição tremenda. Mas não se preocupe que hoje nós vamos tentar aí ajudar você a como pregar esse livro. Como que você pode pregar o livro de Eclesiastes. E Lorch, deixa eu te falar. A gente não vai, né, dizer pro pessoal, né, porque nós não queremos criar aqui pregadores preguiçosos, não é? A gente não Uhum. quer fazer o pessoal, olha, sexta-noite, aquela correria, pá, amanhã eu prego. Deixa eu abrir aqui o Teológica para ver se tem um sermão legal para pregar aqui. Não é a nossa ideia. A nossa ideia é dar algumas dicas, dar alguma luz, algum caminho que você pode seguir e depois você mesmo, né? Você vai se virar aí, não é isso mesmo? É isso aí. E também lembrando, né? Ah, mas eu não tenho interesse em pregar, eu não gosto de pregar. Aqui tem muito subsídio legal para quem gosta da Bíblia, para quem quer ter alguns comentários, né, sobre uma introdução, de repente, um panorama geral do livro. Então tem muita coisa bacana nesse episódio aqui. E sobre esse livro que, como o Fábio estava comentando aí, é um livro, eu acho que a gente pode dizer, Fábio, que é um livro bastante visceral, assim, sabe? Aham. É a experiência do autor nua e crua, sabe? Uhum. Sem idealismos. É uma experiência, assim, sendo relatada e, ao mesmo tempo, com reflexões que vão nos conduzir para Deus. Mesmo que, às vezes, essas reflexões não estejam aparecendo logo de cara, de maneira direta. Parece que o autor, ele nos leva, como tu bem colocou, ele nos leva para o fundo do poço junto com ele, para a gente entender o que que é essa realidade e para a gente refletir a partir dela, para de lá a gente sair depois. E é claro que, por ser palavra de Deus, não tem como a gente negar que a presença de Deus, o poder de Deus, o temor do Senhor está presente em todo o livro, né? É verdade. Bom, como a gente sempre faz, vamos começar com uma oração, porque é assim que a gente começa quando a gente senta no nosso escritório, na nossa cama, que a gente pega a nossa Bíblia e vai pensar num sermão, a gente ora a Deus, a gente abre a Bíblia, estuda, lê e aí prepara alguma coisa que realmente vai fazer a diferença aí na vida dos nossos queridos irmãos que estarão nos ouvindo. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o seu nome porque a tua palavra ela é uma palavra inspirada, porque o Senhor deixou na tua palavra o livro de Eclesiastes, porque o Senhor nos deixa palavras de realidade, mas também de esperança. E nesse momento nós queremos pedir a sua bênção sobre cada um de nós aqui que vamos falar, as pessoas que vão escutar, e que a gente tire boas reflexões e possamos passar adiante essas reflexões para que pessoas sejam transformadas por sua palavra. Entregamos a nossa vida a ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Legal, Lourdes. Como é que a gente vai começar então esse episódio? A gente fez aqui uma pequena introdução, mas talvez a gente pode começar a falar por que Eclesiastes está na Bíblia, né? Porque essa é uma pergunta que muita gente faz. Até eu estava lendo ali uns comentários que dizem assim que Eclesiastes ele é o tendão de Aquiles dos judeus, né? Os judeus colocaram esse livro, mas talvez em algum momento eles tenham se arrependido de ter colocado esse livro na Bíblia, porque ele é extremamente estranho, confuso, e tem muitas teorias aí interessantes sobre esse livro aí, que às vezes coloca até em dúvida quem é o autor, coloca em dúvida se existe só um autor também, né? Então tem muita coisa que envolve esse livro, e de fato ele não é um livro tranquilo de ser lido, como a gente falou no começo, e ele gera muitas polêmicas. Então por que esse livro seria importante? Por que ele estaria na palavra de Deus? Por que ele está ali na palavra de Deus? Olha, eu acho que acrescentando, né? Além desse livro ser um livro não tão simples de ser lido, também não é um livro tão simples de ser pregado. Por isso que talvez esse podcast aqui seja bem importante, porque possivelmente a gente está falando para pregadores que nunca pregaram Eclesiastes, porque tem medo de pregar Eclesiastes. Porque, sabe, quando a gente pega um trechinho da Bíblia, assim, que a gente chama da perícope, né? Eu vou ler, eu vou pregar de Romanos, capítulo 1, verso tal e tal, Romanos 8, verso tal e tal. Parece que Eclesiastes não é tão simples de fazer esse processo, né? Porque tem trechos ali que parecem, por si só, eles parecem não ter um significado relevante para a pregação. Então, é importante a gente analisar o panorama geral do livro. A gente faz isso com qualquer pregação, né? Qualquer capítulo da Bíblia que você for pregar, você vai analisar o panorama geral. E Eclesiastes mais do que nunca. Se você não analisar o panorama geral e pegar pedaços soltos, sozinhos, vazios, talvez seja difícil de aplicar isso. E talvez a aplicação nem fique coerente, porque você vai estar pegando um trecho sem levar em consideração a estrutura do livro. E eu acho interessante a gente ressaltar aqui, né, Fábio, que o livro de Eclesiastes é bem diferente do livro de Provérbios. E aí entra a discussão, né, da autoria, mas possivelmente, né, acreditamos que o autor seja Salomão, então seria o mesmo autor, mas é um assunto que gera discussões, né, isso não é claro no livro. Existem características que apontam para Salomão, mas não há um bater de martelo em relação a isso, né? Mas partindo do ponto de vista de que Salomão é o autor tanto de Provérbios como de Eclesiastes, ao contrário do livro de Provérbios, que já começa com o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele começa desse ponto e vai elaborando a partir daí. O livro de Eclesiastes não. O livro de Eclesiastes ele já começa no caos, ele já começa na vaidade, né? E essa palavra, acho que vai ser importante a gente debater sobre ela logo mais, né? A palavra hebraica ali revela, mas ele começa ali, e aí lá no final do livro, então ele vai terminar falando, ó, a suma de tudo é teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então ele começa, eu gosto de dizer que a sabedoria é o contrário, ele começa de trás para frente, ele começa a partir da ausência de significado, do caos, e aí ele vai elaborando a partir daí, ele termina com o significado. Ele começa lá com o caos de tudo, inclusive há alguns paralelos, se você for observar bem, Gênesis 1, há alguns paralelos com Gênesis 1, porque ele está falando de toda a questão da criação, né? A Terra começa com caos, Eclesiastes falando que tudo é um caos, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele começa a falar dos elementos da Terra, a luz, a água, né? Ele fala do próprio ser humano. Então tem alguns paralelos ali entre Gênesis 1 e Eclesiastes 1. E ele está começando ali falando da vaidade que há na própria criação. E aí ele vai terminar, então ele vai devagar sobre esse assunto, ele vai falar. É interessante que até alguns comentaristas eles ressaltam que às vezes parece que Eclesiastes não tem uma estrutura muito estruturada, né? Com perdão da redundância. Não. Então parece que o autor, né, ele vai ali, ele escreve uma coisa que achou interessante. Lembra de outra. Coleções de pensamentos soltos, né? Não, é muito louco isso daí, porque... Bom, quando a gente terminou de fazer aquele podcast sobre o Jonas lá, que a gente publicou, Jonas é tranquilo, facinho, né? Então não tem muito segredo e dá pra cavocar muita coisa ainda lá. Mas
depois a gente falou assim, e aí, a gente vai falar sobre o que agora? Aí eu nem lembro quem que foi que falou, se foi você ou foi eu. Ah, vamos falar sobre Eclesiastes. Aí nos dois já deu um frio na espinha, né? Falei, caraca, Eclesiastes, pregar Eclesiastes não é fácil. E justamente por conta dessas coisas aí que o Lord estava falando. Então tem a questão da própria estrutura. Eu mesmo, eu não sei, Lor, você deve ter procurado bastante comentário aí também, mas os comentários bíblicos, geralmente, quando eles fazem a introdução de um livro, eles fazem a introdução, questão de data, autor, assim, se você não está familiarizado com isso, né, o momento, o contexto, a mensagem do livro, etc. Mas e aí tem também a estrutura, eles tentam fazer um esboço do livro, né? Então eles tentam estruturar o que o autor ele estava querendo fazer. E aí você vai ter vários comentários com estruturas bem diferentes umas das outras no livro de Eclesiastes. Por quê? Porque não existe um consenso. Realmente parece assim que até para você encontrar qual que é por que esse livro foi escrito, qual que era o objetivo ali do autor ao escrever esse livro tão confuso, tão cheio de coisas estranhas, talvez a fé. Então você já percebe que há uma discrepância aí de opiniões. Isso daí vai complicar também a nossa vida na hora de estudar, na hora de expor. Mas existe uma saída, você não precisa se preocupar, que a gente vai te ajudar aqui a entender isso daí. Então esse livro ele é muito difícil. Só fazendo um resumo aqui do que nós estamos falando até agora. Ele é muito difícil porque ele é um livro extremamente pessimista. A gente vai comentar profundamente aí o capítulo 1, a questão aí do vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Porque a partir desse versículo, Lord, o pregador ele vai começar a provar o ponto dele. Ele vai, olha, tudo é vaidade e eu vou provar para vocês. E eu até fiz aqui uma lista de coisas que para ele era vaidade. E algumas coisas que são de fato boas, que o cristão, né, aquele que crê em Deus deve buscar. Como, por exemplo, sabedoria, conhecimento, isso é vaidade. Prazer, alegria é vaidade. Grandes obras e conquistas é vaidade, riquezas e posses é vaidade, música, entretenimento, para ele tudo é vaidade. Mulheres, relacionamentos, trabalho, esforço pessoal, justiça, moralidade, olha isso, é vaidade. Riqueza sem propósito, reputação e prestígio é vaidade também. E por aqui vai, né? Eu anotei 15 pontos aqui, mas o fato é esse, que como é que você vai pregar um negócio desse? Você vai falar assim, irmãos queridos, não vale a pena ser sábio, porque isso aqui é vaidade. Imagina o apelo aí do final de um sermão desse. Então é isso que a gente verá. Lord, vamos começar então com a questão vaidade, que é todo o drama aí da coisa? Eu acho que tem dois aspectos do livro que a gente precisa levar em consideração, duas expressões que aparecem com bastante frequência, né? Então a gente sempre, inclusive no podcast passado, a gente bateu nessa tecla. Você precisa olhar para o livro e quais são os assuntos, as palavras, melhor dizendo, que aparecem com recorrência. Que a partir dali tu vai conseguir entender qual que é o tema central. Então em Eclesiastes tu vai encontrar desde o início a palavra vaidade, e outra expressão que aparece bastante também é debaixo do sol, né? Debaixo do sol. Uhum. O debaixo do sol já tem um pouquinho a ver com aquilo que eu falei antes. O livro de Eclesiastes é um livro da sabedoria ao contrário. Então, enquanto a maioria dos livros da Bíblia, eles começam partindo da perspectiva de cima do sol, né? Da perspectiva celestial, do céu, das coisas de Deus, das coisas do alto, para a partir dali analisar a perspectiva da terra, Eclesiastes faz o contrário. Ele começa pela terra, ele começa por debaixo do sol e termina falando sobre a eternidade, sobre o temor do Senhor, sobre guardar os mandamentos de Deus. Isso não quer dizer que Deus não aparece durante o livro de Eclesiastes, né? Não é só no capítulo 12 que Deus ele aparece, ele vai aparecer em outros momentos. Mas é essa análise de uma perspectiva nua e crua da realidade dessa terra. Tá? E aí ele vai deixando algumas pontas soltas para apertar essas pontas no final, com o capítulo 12, que é essencial para a gente entender o tema do livro. Mas a palavra vaidade é uma palavra, aquelas palavras repletas de significado, né? É uma palavra hebraica, revel, que inclusive aí já tem uma ironia interessante, né? Essa palavra é a mesma palavra que origina o nome de Abel, que teve aquele caráter trágico e também transitório, né? Primeiro ser humano a morrer, de acordo com a história bíblica, né? Então, a palavra revel, ela pode significar como que fosse um vapor, né?
uma fumaça, um sopro, algo mais ou menos assim. E eu gosto muito da tradução vapor. Tá? Ela pode significar também futilidade, ela pode significar vaidade, num sentido mais no sentido mais literal, ela significaria, né, vapor, fumaça, sopro. No sentido mais figurado seria vaidade, futilidade, aí por diante. Eu gosto muito dessa comparação do vapor ou da fumaça, que seja, porque para mim ela resume numa palavra só duas características importantes sobre o que Eclesiastes, né, o autor de Eclesiastes está querendo falar. O vapor, ele tem essa questão do caráter transitório, de ser uma coisa que passa rápido, e ao mesmo tempo ele tem aquele caráter do mistério, né? Quando você vai assim, numa apresentação, e ali eles colocam aquela fumaça, né? O gelo seco, assim, e vai revelar algo, e aquilo ali tá te impedindo de ver, né? Alguma coisa que vai ser revelada depois, ou às vezes, se ela continua, você não consegue enxergar muito bem. Então, acho que esses dois caráteres essas duas características, melhor dizendo, do vapor, tanto a transitoriedade como o mistério, vão muito ao encontro daquilo que o autor ele está falando, sabe? A vida, ao mesmo tempo que ela é transitória, que as coisas são passageiras, como um vapor, ao mesmo tempo elas são misteriosas. É difícil de entender o propósito, é difícil de entender a lógica que existe por trás de todas as coisas que acontecem no universo. Uhum. Não, e é uma palavra assim que é bem depressiva, né? Porque você imaginar que tudo, tipo assim, é como um vapor, tudo passa. E eu lembro bem, deixa eu ver até se eu vou achar aqui, porque eu lembro que eu fiz até no final do ano, eu acho que foi. Deixa eu ver se eu encontro sim, porque eu sou uma pessoa inteligente, mas vamos ver se eu consigo fazer isso rápido. Aqui, ó, encontrei. Tem um poema, é tipo um poema mesmo, né? Um poema do Carl Sagan, onde ele é um ateu e ele foi um daqueles que estiveram envolvidos num projeto, né? De uma sonda, um satélite que foi o Voyager. Voyager 1. Esse aqui é o Voyager 1. E ele diz assim, depois que eles tiram uma foto a não sei quanto de distância da Terra, que o universo inteiro não, né? Mas o universo ali, e um pontinho azul, ele faz um poema assim que chama O Pálido Ponto Azul. E olha só que coisa interessante que ele chega, ele diz: em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que de algum outro mundo virá socorro que nos salve de nós mesmos. E se você olhar todo o poema, né, do Carl Sagan, ele vai falar sobre essa questão, né, da transitoriedade da vida. Ele diz assim, olha, todos os amores, né, todos os casamentos, todas as guerras, todos os impérios que se levantaram e que baixaram, tudo aconteceu nesse pálido ponto azul, né, e eles apareceram e se foram, e é isso. Né? E ele, inclusive, ele usa uma expressão de como uma fagulha. É como uma fagulha que começa e termina, e se vai. Ainda que se passaram centenas de anos, talvez milhares de anos, ainda assim não existe nada além disso. Então, para ele, é apenas isso, e só isso. E eu tenho a impressão que quando o salmista não, né, mas o sábio aí, o pregador, ele vai analisar a nossa vida debaixo do sol, sem essa perspectiva acima do sol, igual o Lorde falou, o que ele encontra é uma vida sem significados. Aí a gente até anotou, né, Lorde, aqui algumas filosofias, né, que aparentemente, né, acompanham essa ideia. Então, são filosofias de pessoas que excluíram Deus da equação, né? Então, são filósofos que, bom, Deus não existe. Bom, se Deus não existe, e agora? O que existe? Né? E agora, o que sobra? E aí você tem aqui alguns filósofos aqui que nós pudemos aqui anotar. O Sartre, por exemplo, Jean-Paul Sartre, ele disse, né, aqui estamos todos nós comendo e bebendo para preservar nossa preciosa existência e não há nada, nenhuma razão para existir. Imagina só, né? E não é uma... Eu acho, né, pelo menos, que ele tem razão quando você tira Deus da equação. Não sei se o Lorde concorda comigo. Então, quando você tira Deus ali da equação, não sobra nada. Tem até uma história que eu gosto bastante, que é do Nietzsche, é o louco.
né? É uma parábola que ele conta de um homem que ele chega na praça da cidade e ele pergunta, né? Ele tem um lampião assim na mão e ele sai perguntando, ou uma tocha, não sei, e ele sai perguntando: onde está Deus? Onde está Deus? E as pessoas olham para ele assim naquela praça e começam a dar risada dele. Onde vocês colocaram Deus? E ele vai em um e vai em outro, desesperado. E aí de repente ele levanta aquela tocha e ele mesmo responde. Ele diz assim: eu sei onde está Deus. Nós matamos Deus. E aí ele faz uma pergunta, né? Que é: e agora? Quem que nos livrará desse vazio? Ou alguma coisa assim parecida, ele pergunta. Quem que nos livrará dessa... das questões da vida? Obviamente que Nietzsche ele não estava querendo dizer que nós deveríamos resgatar a existência de Deus ou ressuscitar a Deus da ideia humana, né, nesse contexto, mas ele estava querendo dizer: o que nós vamos fazer agora que Deus não existe? A gente não pode continuar com os mesmos pressupostos como se Deus existisse. Temos que ser coerentes, sinceros conosco mesmos e procurar uma razão então para viver. Então agora Nietzsche ele começa a ensinar a sua filosofia dizendo: agora nós precisamos encontrar uma razão para viver. O homem precisa encontrar as suas próprias razões. E ele acreditava que isso seria de fato possível. O homem viver sem Deus, mas a gente está vendo, né, e anos se passaram e a gente viu que não, né, e por aí a gente vê que a depressão aumentou, o suicídio aumentou, ansiedade aumentou, inclusive entre adolescentes e tal. Então quando você vê o mundo hoje, ele não está melhor sem Deus, né, sem a ideia de Deus. Ele está na verdade pior. Então eu acredito que o salmista, o sábio aí, o pregador, ele está indo por esse caminho, né, pelo caminho de que sem Deus não sobra absolutamente nada. Então, eu acredito que essas filosofias, que são filosofias obviamente seculares, eles seguem uma linha de raciocínio talvez parecida com a que o pregador, né, de Eclesiastes ele fez, mas elas deixam de lado o fator fundamental, que não vai levar ao caos ou à ausência de significado, né? Então, enquanto essas filosofias, a conclusão final delas vai ser um caos, uma ausência de significado, um pessimismo por si só, Eclesiastes vai por outro caminho, né? E obviamente que esse caminho o que vai fazer a diferença é a presença de Deus, é a crença em Deus, é o temor do Senhor, é guardar os mandamentos. A própria isso que vai dar Uhum. a soberania de Deus, exatamente. É isso que vai dar o tom, né, e o significado a toda aquela digressão, né, que o autor ali está fazendo. Mas eu acho interessante a gente notar que mesmo nesses pensamentos posteriores, porque a gente está falando de pensamentos posteriores aqui, né? A gente está falando do materialismo, né? Ou do existencialismo. A gente está falando do próprio niilismo, né? Que é o pensamento de Nietzsche, aquele pensamento de que tudo perdeu o significado, tudo se esvaziou de significado, nada passa de construções sociais que nós desenvolvemos ao longo de eras, influenciadas por religiões, influenciadas por grupos de poder, e aí vai, né? Mas, ao mesmo tempo, na época que Salomão ele viveu, possivelmente o autor, né? Eu fico falando aqui de Salomão porque, para mim, ele é o autor. Mas há discussões sobre isso, né? Mas, possivelmente, a época que o livro foi escrito, o autor que escreveu, ele estava muito familiarizado com outros pensamentos da época, né? Inclusive, nos egípcios, tu já encontra essa ideia de uma vida cíclica. E por ser cíclica, um tanto quanto sem sentido. Eu vou até ler aqui com o pessoal, Eclesiastes 1, verso 1 até o verso 10 ali, só para a galera entender um pouquinho do que a gente está falando nessa questão de pessimismo, né, e da questão cíclica da vida. Então diz assim, ó, Eclesiastes 1, verso 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais
que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Então, essa ideia de o sol nasce, o sol se põe, as águas vão para o mar, mas elas voltam, né? O vento ele dá voltas, mas ele retorna para o mesmo lugar. É uma ideia de um fluxo da vida que ocorre de maneira cíclica, né? E os próprios egípcios, eles tinham essa visão também. Eles têm até um símbolo místico, até usado hoje, né? Que é, eu tenho anotado aqui o nome, é um nome complexo, né? Ouroboros, que é a ideia de uma serpente engolindo a própria cauda. E aí, por isso ela forma um círculo, né? A serpente engolindo a própria cauda. Então, a ideia de que o destino está selado, de que a morte é imutável, reforça a ideia de um mundo onde esses esforços humanos eles seriam como que efêmeros, porque tudo segue um ciclo, né? Os gregos posterior daí, né? Mas também vão pensar em relação a isso, o mito do eterno retorno, né? Que é de Pitágoras, dos estoicos ali, de que o mundo ele se repete infinitamente, em ciclos idênticos, a ideia de história cíclica, e isso é uma coisa enfadonha, uma coisa cansativa, né? Tem um filme que ele é um filme antigo já, de 1969. Eu até pesquisar o título dele aqui em português. Em inglês é They Shoot Horses, Don't They? E em português é A Noite dos Desesperados, tá? É um filme bem antigo. Aí você vai perguntar, pastor, você já assistiu esse filme? Não, eu não sou tão cult assim para assistir um filme de 1969, tá? Mas eu ouvi uma ilustração sobre o livro de Eclesiastes, né, do Sproul, que ele citava esse filme. E aí eu fui na internet procurar a cena. E o filme é um filme que se passa no período da depressão nos Estados Unidos, né, daquela grande crise econômica. E ali eles tinham uma forma de entretenimento que era para algumas pessoas que estavam desesperadas para conseguir alguma coisa, algum dinheiro, para conseguir o pão. Elas participavam disso, que eram chamadas maratonas de danças. Então eles iam para um lugar, vários casais iam ali, eles começavam a dançar, 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 e até o último ficar em pé. Então durava dias, né, horas, era algo extremamente exaustivo. E aí tem uma cena, que talvez seja a cena mais emblemática do filme, que mostra um salão e vários casais ali já extremamente exaustos. E o mestre de cerimônia que está conduzindo aquela maratona de dança, ele pede para a banda aumentar o ritmo da batida e ele estimula, né, os participantes. Ele fala, vamos lá, mais uma volta, mais uma volta. E eles vão dançando e dando voltas na pista de dança, e dando voltas e dando voltas. E à medida que eles vão dando mais voltas, eles vão ficando mais exaustos. E à medida que eles vão ficando mais exaustos, alguns começam a cair, até que um dos participantes, ele morre de ataque cardíaco. Ele tem um ataque cardíaco, e aí ele só pede para eles tirarem ali, fala que tá tudo certo, né? E segue o baile. Então, essa ideia é uma ideia. Esse filme é uma crítica, né, à sociedade moderna e tal, mas é uma ideia que aparece no livro de Salomão também, sabe? É tudo igual, tudo se repete, e o resultado final é a nossa exaustão e, por fim, também a nossa morte. Então, essa ideia pessimista pela qual começa o livro de Eclesiastes é uma ideia que você vai encontrar paralelos em várias filosofias seculares e até mesmo pagãs. Mas o importante mesmo é a gente lembrar que o capítulo 1 de Eclesiastes não é o fim. Ele está expondo um problema que vai ser resolvido no final. Muito legal. E é bom a gente lembrar, talvez a gente deveria ter falado isso já no começo, mas o autor, né, que a gente acredita ser Salomão, por alguns motivos aí que não vale a pena também ficar trabalhando isso nem no sermão. Mas Salomão ele já é velho, né, Lorch? Ele não é um jovenzinho escrevendo essas coisas, né? Ele é um homem que já passou por muita coisa na vida. Provavelmente ele já está velho, ele já está próximo da morte dele e agora ele vai escrever o livro de Eclesiastes. E a gente conhece muito bem a história de Salomão. Salomão ele nem sempre foi aquele homem sábio, aquele homem que realmente fez a vontade de Deus, senão que ele se desviou totalmente da vontade de Deus e o que ele fez foram coisas horríveis. Mas, aparentemente, ao final da vida dele, olhando para trás, ele consegue entender
né, todo esse ciclo aí, ele consegue entender que realmente uma vida sem Deus não vale a pena e etc. O Lorde falou sobre essa diferença entre as filosofias, né? Citamos aqui algumas filosofias, né? O niilismo, o materialismo, o existencialismo. Essas filosofias, elas parecem muito bem com o livro de Eclesiastes, mas existe aí um contraponto, né? Então Salomão ele faz um contraponto em relação a essas teorias aí, essas filosofias. Mas o livro de Eclesiastes, ele não contrapõe apenas a visão filosófica dessas pessoas, mas também a visão religiosa. Porque veja, quando a gente fala sobre o problema do mal, a insatisfação da vida, o que é a vida, o que é o fim de tudo, e etc., tenta comparar um pouquinho, por exemplo, com outras religiões. Onde o mal, os problemas da vida, eles são tratados não de forma realista, mas eles são tratados, ó, Lorde, tá vendo? Eu fiz de novo isso, ó, tava a sua cara ali enquanto eu tava falando. Não, é eu que não tô sabendo lidar com a tecnologia aqui. Mas vamos lá. Então, como eu dizia, essas pessoas que pregam outras filosofias religiosas, inclusive, agora a gente não está falando nem de secularismo, nem de tirar Deus da equação, mas vamos tentar pensar em pessoas que levam, né, um transcendente aí, colocam um transcendente na equação. A maioria dessas religiões, isso aí quem comenta é Tim Keller, e ele diz o seguinte, ele fala que essas pessoas, ou essas religiões transcendentais e etc., elas não resolvem o problema do mal, o problema da insatisfação da vida, porque elas diminuem o peso do sofrimento. Então, assim, olha, se você está sofrendo agora, é porque você está melhorando, né? O karma, né? Você está passando pelo karma para que a sua alma ela melhore para a próxima encarnação. Você está passando por esse sofrimento agora, mas você está alcançando uma... Enfim, então tudo é explicado. O mal ele é diminuído da perspectiva humana, só que isso não resolve a nossa insatisfação. Isso daí que não tem muito que ver com a realidade, com aquilo que nós precisamos. E quando você vai para o livro de Eclesiastes, ele vai trabalhar esse problema do mal, da injustiça. Existe ali alguns capítulos que ele vai tratar especificamente por a questão de que a realidade, na verdade, né? Ele não traz muita explicação, mas ele coloca a realidade na nossa frente de que os injustos, eles vivem melhor do que os justos. Né? E de que ele chega à conclusão, parece que não vale a pena ser justo. Né? Por quê? Porque aquele que faz o certo, aquele que faz o bem, parece que sempre se ferra, enquanto aquele que faz tudo errado, e basta uma leve olhada para a nossa sociedade para ver que ele tem razão. Então, quando você vai nesse livro, ele é um banho de realidade, ele não esconde o problema do mal. Esse é o problema do mal. Então ele diz, qual que é o problema do mal? É que há injustiça. O problema do mal é que não vale a pena. O problema do mal é que a gente está num mundo que no fim das contas nada faz sentido. Então esse é o problema do mal. E eu acho muito legal isso na Teodiceia, né, na cosmovisão bíblica sobre o mal, principalmente na cosmovisão cristã sobre o mal, é que o mal ele nunca é diminuído. Ele sempre é tratado de maneira nua e crua. Isso é mal e ponto. Então, é algo que me deixa, eu não sei vocês, mas assim, eu fico bem quando alguém é sincero comigo, quando alguém não tenta me enrolar, quando alguém vem e diz pra mim, olha, as coisas são assim, né? Tem que superar. Uma vez eu estava aconselhando um irmão de igreja, Lourdes, e ele reclamando, e pastor, mas olha, isso outro, mas isso outro, e por que aconteceu isso, e por que aconteceu isso outro, e reclamando de várias coisas da vida dele. E eu pensando bem ali com ele, eu falei assim, irmão, isso acontece porque a vida é uma droga. O mundo é uma droga. E coisas ruins acontecem nesse mundo que é uma droga. Então a gente precisa enfrentar a realidade. Não tem, o irmão está procurando explicações. Por que acontece? Porque o mundo é uma droga de ser vivida. É simplesmente por isso. Cara, eu surpreendentemente assim, ele gostou da minha resposta.
Daí ele falou assim, não, é isso mesmo. Eu acho que era isso que eu precisava escutar. Porque às vezes a gente tenta filosofar tanto em torno de algumas coisas ruins que acontecem. Não, olha, isso aconteceu porque vejo, porque lá na frente e tal. E é verdade, né? Deus tem os seus planos. A gente não tá tirando isso de cena, mas a gente tem que entender que coisas ruins acontecem porque o mundo é ruim. E ponto final. Né? Talvez não tenha nenhuma explicação, inclusive, para isso. Né? Simplesmente por quê? Porque está num mundo de pecado. Então, eu acho que o livro ele vem trazendo isso daí. Se você quiser introduzir isso no seu sermão também, seria uma boa. Porque você está ali com uma comunidade que ela é uma comunidade que sofrente. Né? Existem diversas pessoas ali que de repente um ali tá com câncer, o outro tá com um parente no hospital, o outro tá com uma dívida que não sabe como é que vai pagar, o outro tá passando por luto. Então a gente tá numa comunidade, independente de onde seja, que tá passando por problemas terríveis. Então faz igual Salomão, né? Não fica escondendo, não fica tentando explicar, não fica tentando enfeitar o negócio, deixar o mal bonito. É isso que a gente tenta fazer. A gente pega o mal e quer deixar ele, enfeita ele, coloca um lacinho ali num monte de estrume. Não vai funcionar, continua fedendo. Então trata o mal pelo que ele é. O mal é mal. Então é algo que eu acho que dá pra gente trabalhar aí. Eu acho que outro tema que a gente pode trabalhar bastante com a questão de Eclesiastes é um tema que ele vai ficar bem claro no final, né, em Eclesiastes 12. Mas, como tu bem falou antes, a gente vai ter, se eu não me engano, ali é no capítulo 2. Não é o 2. Pode procurar aí, Lorde. Eu vou dar uma procurada aqui. Mas é o capítulo que fala que existe. Que tanto para os justos como para os ímpios, a recompensa às vezes não é proporcional àquilo que eles fizeram. Né? Acontecem coisas aqui nessa terra que não estão de acordo com essa ideia de causa e efeito, de bênção e maldição, sabe? Que é uma coisa muito comum no pensamento hebraico, né? A gente vê isso na época de Jesus lá, os discípulos perguntando: ah, mas isso é consequência de qual pecado? Dele, dos pais dele? E essa ideia também é comum no nosso dia de hoje, né? Essa ideia causuística de bênção, maldição. E Eclesiastes está quebrando essa ideia. Mas uma outra ideia que eu acho assim, super interessante é que mesmo Eclesiastes apresentando que os ímpios às vezes eles recebem coisas boas e os justos às vezes eles recebem coisas ruins, no final ele diz assim, né? A suma, o resumo de tudo, Eclesiastes 12, isso está lá bem no finalzinho do capítulo 12, né? Então seria Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que você ouviu, a conclusão, a suma é: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então, veja só, ele diz, o resumo de tudo: guarde os mandamentos, tema a Deus. Por quê? Porque você vai ser recompensado? Não. Porque se você fizer isso, você vai ter uma vida melhor, as coisas vão dar certo para você? Não. Veja que aqui, claro que no verso 14 ele vai falar do juízo de Deus, que Deus vai trazer as coisas a juízo. Mas ele não tá nem fazendo aquele apelo para a eternidade, sabe? Ah, tema a Deus e guarde seus mandamentos porque você vai receber a vida eterna. Porque ele não tá fazendo aquele apelo triunfalista. Ele tá fazendo até mesmo no final, nesse apelo que ele fala de Deus, o apelo de Eclesiastes, o apelo do pregador aqui é um apelo realista. Ele diz assim, ó: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então o apelo é: não tema a Deus e guarde seus mandamentos por causa da recompensa. Porque se você for pela recompensa, você vai acabar caindo na vaidade. Você vai entender que tudo é vaidade, vai entender pelo lado difícil das coisas, né? E o pregador, ele tá falando da experiência dele. Eu entendi que é assim, eu aprendi que é assim, pela minha própria experiência. Então, se você for pelo caminho da recompensa, se você for querer temer a Deus por causa da recompensa, você vai se frustrar, porque você vai acabar batendo de cara com a vaidade, com a futilidade, com a vida cíclica, com as injustiças que acontecem debaixo do sol. Então, o caminho não é esse. O caminho não é esse. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque é o dever, porque é a coisa certa a ser feita. Isso aqui é o anti-utilitarismo, né? O pensamento utilitarista, ele diz que ele mede a utilidade de uma coisa a partir das suas consequências, né?
Então, inclusive, a própria ética. Se traz um bem maior, um bem comum, então é bom, né? Mas aqui, o livro de Eclesiastes fala, olha, às vezes ser justo, fazer o que é certo, não vai te trazer recompensa nenhuma debaixo do sol. Uhum. Pelo contrário. Às vezes você vai Pois é. ver a desgraça acontecendo, mas você vai fazer isso porque é o certo, porque Uhum. é o dever, né? Então eu acho que aqui a gente tem até mesmo um eco da graça, não apenas da graça de Deus, mas do relacionamento de graça entre Deus e os homens. Assim como lá no livro de Jó, Jó ele servia a Deus, isso ficou provado pela história, Jó servia a Deus de maneira desinteressada. Assim como Deus nos ama de maneira desinteressada, assim como Deus nos ama de graça, Jó servia a Deus de graça, de maneira desinteressada, porque por amor. E ele fala: olha, teme a Deus, guarde os mandamentos, porque é o dever, é aquilo que Uhum. você tem que fazer. Ele não dá uma explicação lógica, não dá uma boa consequência que vai advir disso, uma utilidade, ele apenas Uhum. diz: é o dever. E independente do que vá acontecer com você, né? Independente das coisas que vão acontecer nesse mundo. Geralmente, para mim esse é um dos grandes problemas, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, é essa questão do próprio equilíbrio, né? Você tem, por exemplo, de um lado, você tem de fato, né, Deus falando assim que você precisa fazer o bem. Existem vários provérbios, por exemplo, aqui, olha só. Provérbios assim que quando você faz o bem, você é meio que recompensado mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, anotei aqui. Olha só, Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará e quem regar também será regado. Então, existe uma questão de causa e efeito? Existe. Provérbios 22:9. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Olha isso. O que dá ao pobre, agora o 28:27, Provérbios, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os olhos será acumulado de maldições. Então, em um certo nível, existe sim uma questão de causa e efeito, mas onde que entra o equilíbrio? Nem sempre as coisas são assim. Né? Vide o caso de Jó. Né? Jó ele não fez nada para merecer o que ele estava recebendo, no entanto, ele recebe ali não diria castigo, mas ele recebe algumas coisas ali que realmente são inexplicáveis. E os amigos de Jó, eles tentam explicar como questão de causa e efeito. Falam assim, ó, Jó, você fez alguma coisa má e é por isso que você está sendo amaldiçoado. E isso acontece, é um problema e acontece em muitas igrejas, muitas doutrinas e com a gente mesmo, quando a gente pende só para um lado. Não, tanto para você ver como que esse comentário que o Lurch fez aí é pura verdade. Quando acontece algo ruim na sua vida, qual é a primeira coisa que você pergunta? Que a gente pergunta quando alguma coisa ruim acontece com a gente. A gente diz assim, por que Deus? Por que comigo? Você tenta encontrar uma razão, por quê? Porque você tem na sua cabeça essa tal da teologia da prosperidade, né? A questão de causa e efeito. Se está acontecendo isso comigo, que sou uma pessoa boa, que estou tentando fazer o que é certo, então provavelmente alguma coisa aconteceu. Por que comigo? Ou eu fiz alguma coisa de errado, ou alguma coisa está acontecendo, porque não é normal que isso aconteça. Mas aí, o Salomão, agora em Eclesiastes, ele vem e tira da gente essa teologia da prosperidade, essa questão de causa e efeito, dizendo assim, gente, olha, tem coisa na vida que não é tão simples assim. E esse é o problema, né? Quando a gente lê Eclesiastes e ele incomoda a gente porque a gente leva a vida de maneira simplista. A gente pensa que é preto ou branco, a gente pensa que é bom ou mal, a gente tem essa visão. E a gente não anda, a gente não caminha pela área cinza, a gente não caminha no meio campo, a gente só caminha entre esses extremos. E aí vem o livro e dá um sacode de realidade na gente. Né? Chacoalha a gente isso daí. Por quê? Porque nós temos essa impressão de que é uma coisa ou outra. E esse é um grande problema. Por isso que a Bíblia ela deve ser lida de maneira integral. Né? Então, existe causa e efeito? Existe. Né? Existe um nível que vai existir essa questão? Claro que existe. Né? É questão da lei da física, inclusive. Né? Existe uma lei universal também que leva a isso. Mas Sim. nem sempre é assim. Então a gente tem Mas que... Pode falar. tu sabe, Fábio, só para pegar esse teu fio de pensamento aí, eu vi há um tempo atrás uma publicação aí nas redes sociais que estava exaltando, né, um cara, um jogador de futebol, Uhum. o Alan Ruschel. Talvez a maioria do pessoal de repente não conheça, mas ele é um dos sobreviventes daquele acidente da Chapecoense, né? Uhum. E ele ainda hoje, na realidade, de todos os jogadores que sobreviveram, que foi só ele e mais outros dois, ele é o único que conseguiu se manter nativa no futebol. Então ainda hoje ele tá jogando, né? Ele tá
Ele joga por um time da primeira divisão, que é o Juventude. Então, eu era uma postagem falando, né, gente, a gente precisa falar sobre esse cara e tal, que imagino que tudo que ele passou e tal, exaltando o jogador, né, pela resiliência dele e tal. Aí eu fui fazer aquela besteira, né, que todo mundo faz, de abrir os comentários. E Delícia. aí nos comentários tinha um cara lá que colocou assim: isso tem nome, isso é Deus na vida dele. E aí, obviamente que tinha. Esse era o comentário número um, não pelas curtidas, mas pela quantidade de respostas que ele tinha. E aí era a galera criticando ele, falando: tá, mas aí, onde é que tava Deus na vida dos outros que não foram salvos, né? E tudo mais e tal. Então, pra você ver como que muitas vezes a gente tá. Quando a gente tenta relacionar toda essa dinâmica da vida a essa dinâmica de bênçãos e maldições, causa e efeito, o desfavor que a gente pode fazer para o evangelho e para a mensagem da Bíblia, quando a gente tenta atribuir tudo, né, a essa lógica simplista, né? Então, o livro de Eclesiastes, ele é um antídoto a isso, né? Para a gente não cair nessa besteira de querer atribuir tudo a Deus, tanto a bênção como a maldição, entender que tudo é uma questão de recompensa ou não recompensa. Então, acho que o livro de Eclesiastes ele é um bom antídoto para essa teologia da recompensa, né? Podemos dizer até que é um eco, uma mãe da teologia da prosperidade. Sim, com certeza. E mais, a gente. Ainda na questão do equilíbrio, né? Você, por exemplo, assim, você tem essa depressão, essa visão pessimista da vida e realista do autor, mas ao mesmo tempo, e ele sabe que a vida é assim, ele não nega isso em nenhum momento, tanto é que ele começa no capítulo 1 falando sobre tudo é vaidade. Quando você vai lá no capítulo 12, eu acho que é o versículo 8, se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, ele vai de novo falar sobre essa questão da vaidade, ele vai repetir e reafirmar isso. Então para ele é assim, mas ele tem um equilíbrio tão grande que daí ele chega no capítulo 3 e ele vai falar sobre a questão da soberania de Deus. Ele vai dizer o seguinte: olha, tudo tem o seu tempo, né? Deus é soberano sobre as coisas, né? Nada escapa. Você vai passar por várias fases na vida, mas Deus vai estar lá. E ele vai falar, inclusive, desse Deus tão grandioso, tão soberano, tão impressionante, que é o Deus que cabe no nosso coração. Colocou no coração do ser humano a eternidade, né? Então nós temos um buraco no nosso coração do tamanho da eternidade. É uma peça, é como se fosse uma peça de quebra-cabeças tão grande que ela só era um modelo único. Você, para terminar esse mosaico aí, você precisa dessa única peça que é Deus. E sem ele, sem essa peça, a tua vida vai ser essa vida sem sentido, né? Então ele consegue equilibrar essa realidade da vida e a questão de Deus estar soberano sobre todas essas coisas. E quando você coloca Deus dentro dessa equação, as coisas começam a ganhar sentido. Então, Lorch, eu não sei, mas talvez uma maneira da gente, uma dica aí que você pode seguir no teu sermão, talvez não estudar o livro inteiro, ainda que é impossível você... Eu não sei se é impossível, Lorch, mas posso estar falando besteira. Seria possível talvez pregar só o capítulo 1 separadamente? Sem você correr ali pro capítulo 12 ou terminar o teu sermão no capítulo 12? Eu acho difícil, né? Eu acho que a gente tem que fazer aí uma mescla, né? Você, né, explica para as pessoas aí o contexto, você vai explorar essa questão do pessimismo dele, esse realismo aí, como isso é importante pra gente. Dá para explorar a questão das filosofias aqui, como a gente falou, né? Estuda um pouco sobre o materialismo, sobre o niilismo, sobre o existencialismo. Você vai fazer uma ponte, mas aí você também você pode fazer também uma separação aí no seu sermão entre a conclusão que essas pessoas, os ateus, né, filósofos ateus chegaram, e a conclusão que o Salomão chegou. Você pode também explorar as questões das outras religiões também, porque o livro de Eclesiastes, ele é também uma teodiceia, né? Ele está falando sobre a questão do mal, dos problemas, né, que acontecem na vida, e o final, né? O que acontece no final ali do capítulo 12, ali a questão do juízo, etc.
Então você pode fazer uma comparação também, como a visão de Salomão e a visão das outras religiões. Então vai estudar um pouco aí sobre o hinduísmo, sobre o budismo, sobre o islamismo, ou sobre religiões antigas que nem existem mais, né? Como que eles viam essa questão do mal aí, como que o mal apareceu, como o mal será resolvido no final das contas, e aí você compara com o livro de Eclesiastes. É uma abordagem muito legal também para você trabalhar aí no seu sermão. Então eu acho um caminho bacana. Fiz um resumo aí, né, Lourdes? Fábio, eu acho que não é discordando, né? Mas é acrescentando na realidade. Eu não vejo problema em você preparar um sermão, por exemplo, sobre o capítulo 1, né, de Eclesiastes. Eu falei ali do capítulo, daquela questão dos justos e dos ímpios, né? De que as coisas boas acontecem para as pessoas más e coisas más acontecem para as pessoas boas. Depois eu olhei que está no capítulo 10 essa questão. É, eu não vejo problema você pegar um trecho desse capítulo e pregar sobre ele, né? Uma perícope ali, escolher esse capítulo e pregar sobre ele. Mas eu acho que, como toda pregação bíblica, a gente precisa. Nenhum texto da Bíblia, por si só, sozinho, ele vai trazer toda a teologia bíblica. A gente precisa de toda a Bíblia para conseguir montar, né, as nossas colunas teológicas. Então eu acho que se você for pregar o capítulo 1, você pode se manter naquele capítulo, mas você vai ter que introduzir os temas da graça, os temas do temor do Senhor, da soberania de Deus, para poder fazer sentido numa pregação, né? Você vai poder abordar aquilo ali, mas você precisa preencher com outros temas bíblicos que talvez não estejam escancarados naquele capítulo ali, mas que são necessários para que aquele capítulo ele faça sentido dentro de uma pregação, né? Dentro de uma pregação, que a pregação ela tem que ter aplicações práticas para a vida das pessoas, ela precisa ter um apelo para transformação de vida, e o capítulo talvez por si só não tenha isso, né? Mas nada impede de você se ater àquele capítulo ali e analisar ele bem analisadinho diante da igreja. Eu acho, Fábio, que assim, ó, quem decidir pregar sobre Eclesiastes na sua igreja, vai ser algo assim que, com certeza, não sei, né, se todas as igrejas têm esse costume, mas eu sei que na maioria das igrejas adventistas, e certamente tem pessoas aí que vão nos ouvir que são de outras denominações, mas a gente tem aquele costume de no final o pregador ele vai para a porta e começa a cumprimentar as pessoas, né? E aí ali a gente geralmente recebe alguns feedbacks do sermão, né? Eu tenho certeza que se você pregar Eclesiastes, no final vai ter gente vindo te cumprimentar dizendo assim, irmão, né? Ou pastor, seja lá qual for a sua função na igreja. Eu nunca tinha ouvido um sermão sobre isso. É Que não é verdade. comum a gente pregar, né? Não é comum a gente pregar sobre isso. Então, eu desafio aí os amigos a pegarem tudo que a gente está falando aqui com muita oração, com muita dedicação, submissão à vontade do Senhor, que vocês analisem, estudem e preguem. Preguem porque esse assunto ele é importante, né? Esse realismo ele é necessário para que a gente não crie ilusões, não crie teologias que vão ter ali um terreno frágil, né? Os famosos castelos sobre areia, que eles vão cair com as adversidades, com questionamentos, com perguntas, com experiências da vida. Então, eu acho que o livro de Eclesiastes ele é fundamental para a gente não cair nessas teologias falsas aí, né? E que trazem um sentido confuso para a realidade da vida. Exatamente. E a aplicação, eu concordo com você, acredito que ser possível também pregar o capítulo 1, sim. E Lorch, olha, eu vou dizer, você falou aí da aplicação, né? Você pode... A gente mostrou semana passada, né, bastante falando aí sobre Jonas, a gente mostrou bastante informações, né? E a gente pode ir atrás de muitas informações aí, mas a questão da aplicação é uma das partes mais importantes. Se você não fez a aplicação, se esse texto bíblico que você leu não fez sentido para a tua igreja, seu sermão foi só uma palestra, né? E você não está lá para dar uma palestra, para passar informações, falar sobre arqueologia, falar sobre contexto cultural, ainda que tudo isso seja importante. Você tem que fazer. Esse é o dever de casa do pregador, é entender todo o contexto e olhar o texto bíblico do ponto de vista do escritor, do ponto de vista dos seus leitores originais, né, ali, primeiros leitores ali, e agora a partir disso você fazer essa ponte, essa aplicação, né? Então o livro de Eclesiastes ele pode transformar a tua igreja, ele pode transformar a visão, né? As pessoas vão entrar lá com uma visão de Deus. A gente disse semana passada que o livro de Jonas ele servia para mostrar quem era Deus e quem era Jonas, né? E agora a gente tem o livro de Eclesiastes
Eclesiastes para mostrar quem é Deus também. E aí eu queria dar mais uma dica aqui, ó, é uma dica para a introdução do seu sermão, tá? Tem uma historinha aqui bastante interessante sobre Eutrópio. Diz aqui que Eutrópio havia caído em desgraça. Começa assim a história, né? Como oficial do mais alto Império Bizantino, no final do século IV, ele servia como conselheiro mais próximo do imperador Arcádio, que reinava em Constantinopla. Mas Eutrópio, ele entrou em desgraça por quê? Porque ele começou a abusar do seu poder. Ele era o segundo homem mais poderoso aí do Império. E como ele começou a abusar muito do seu poder, ele despertou a ira da rainha aqui, né? A imperatriz, na verdade, da imperatriz Eudóxia. E ela orquestrou uma campanha contra ele, resultando em uma sentença de morte. E aí ele, desesperado para salvar sua vida, ele sai correndo, ele entra numa igreja e ele se agarra ao altar ali da igreja. E ali ele fica, e as pessoas ali da cidade vão até aquela igreja, querem linchar ele, querem matar ele, mas ele fica ali chorando, pedindo clemência. E obviamente que as pessoas não entram na igreja, não vão matar alguém dentro da igreja. E aí o pregador João Crisóstomo, famoso orador e bispo de Constantinopla, ao subir no púlpito, aí ele vê, né, ali na missa, ele vê esse homem, né, nesse estado deplorável, agarrado aí junto ao altar. E o João Crisóstomo, ele resolve fazer um sermão com aquele homem ali mesmo, e ele começa a pregar. E ele apresenta um sermão naquele dia de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E aí ele começa a dizer, aqui está um homem, observou Crisóstomo. Crisóstomo, nossa, que nome, hein? Aqui estava um homem, observou Crisóstomo, que havia perdido tudo, posição, riqueza, liberdade, segurança. Poucos dias atrás havia ainda sido o segundo homem mais poderoso do mundo, mas agora era vaidade. Como haviam demonstrado os eventos, pois agora Eutrópio havia se tornado mais desgraçado do que um condenado acorrentado. E ali ele diz tudo isso. E Crisóstomo não parou por aí. O seu propósito não era condenar Eutrópio, mas salvá-lo e também apresentar o evangelho aos seus ouvintes. Por isso, ele desafiou os seus ouvintes a reconhecer a vaidade da sua própria existência. Ele chamou os seus ouvintes ali a pensar um pouquinho. Será que você também não está sendo vaidoso e levando a sua vida em vaidade, igual esse homem levou? E aí ele termina ali o sermão dele dizendo que o juízo, que todos passarão por um juízo de um Deus santo, e a única esperança seria eles oferecerem para Eutrópio a graça que eles precisavam de Cristo. A misericórdia à mesa de Cristo. E aparentemente esse sermão aí ele teve o efeito desejado, pois ao encerrar a sua pregação, Crisóstomo podia ver lágrimas de misericórdia ali no povo, e esse Eutrópio sua vida foi poupada por causa da pregação de Eclesiastes. Então o livro de Eclesiastes ele é importante e ele pode poupar a vida dos seus ouvintes também. Então começa de repente contando aqui essa história. Uma segunda história aqui bastante interessante também, que fala sobre o sociólogo Jonathan Kozol, um sociólogo bastante importante, principalmente na questão da educação. Ele diz que conheceu uma senhora chamada Senhora Washington, e ela e seu jovem filho Davi estavam vivendo em um hotel de desabrigados, e num quarto no primeiro andar ali, um lugar bem, bem feio ali, bem complicado. E a Senhora Washington estava morrendo, ela estava doente, e a cada vez que Kozol vinha visitá-la, ela estava visivelmente mais fraca. Mas ele gostava de escutar as histórias que ela contava, então ele sempre ia por ali, e ela começava a contar histórias de quando ela morava num bairro muito mais pobre, em um outro lado da cidade. E aí contava coisas terríveis, né, sobre violência, sobre drogas, injustiças, estupros. E a senhora Washington contou a Kozol histórias de crianças em seu prédio que nasceram com AIDS, e um garoto de 12 anos de idade na parada de ônibus que foi vítima de uma bala perdida. Então histórias assim bem, bem complicadas. Bom, o fato é que não, deixa eu só terminar essa historinha aqui. Eu tinha mutado meu microfone. Não tem problema, pode ficar tranquilo. Bom, o fato é que essa mulher contando histórias tão terríveis, ela sempre tinha uma Bíblia aberta ali, do ladinho da cama dela, né? E ele ficou com dúvida, né? Ele disse, poxa vida, né? Como que pode ser que a senhora está aí com esse livro aberto? Né? Como pode ser que isso faz alguma diferença? E aí ela diz o seguinte, então ele perguntou que parte da Bíblia ela gostava de ler. E ela respondeu, Eclesiastes.
Se você quiser, disse ela, se você quiser saber o que está acontecendo nesses dias, está tudo bem ali no livro de Eclesiastes. E é verdade, né? O Eclesiastes ele é um livro real e ele é um que nós consideramos, né? A Bíblia ela é um clássico, né? E o livro de Eclesiastes ele faz parte desse clássico, desse que muda e realmente vai assim para atravessa gerações e ainda ele continua atual. Você lê ele, é isso mesmo. Você lê de novo e o Salomão ainda continua tendo razão e vai passar 1000 anos se passar e Salomão vai continuar tendo razão. Porque é isso mesmo. Então pregue o livro de Eclesiastes que vai ser sucesso, como o Lorch disse aí, vai ser só elogios aí, só agradecimentos no final ali. Lorch, e aí? Mais alguma coisa? Não, é isso aí. Eu deixo mais uma vez o apelo, né, pra gente pregar sobre esse livro tão importante. E peço pro pessoal que nos acompanhou até aqui pra nos seguir, né, nas redes sociais. A gente acabou esquecendo de fazer, né, esse merchandising tão importante hoje. Nós não somos influencers. Não. E também sugerir nos comentários aí um tema, de repente, o que você gostaria de ouvir no próximo, né? Algum questionamento que você teve em relação àquilo que a gente falou aqui, alguma dúvida que ainda ficou em relação ao livro de Eclesiastes. A tua interação com a gente é muito importante. É isso aí. Show de bola. Então é isso, Lorch. Próximo tema, vamos descobrir ainda, vamos ver. Até o próximo. Até o próximo, galera. Tchau. Tchau.